E aí galera, aqui quem fala é o Brother Pedro e hoje estou trazendo mais um vídeo aqui pro canal. E bem, finalmente batemos a meta de 900 inscritos, muito obrigado a todo mundo que assistiu os vídeos, deixou os likes e que se inscreveu, rumo aos 1000 inscritos. E quando chegar aos 1000 inscritos vou trazer um baita especial para vocês. E bem, e como especial tô trazendo aqui esse vídeo que com certeza vai gerar polêmica, talvez até eu perca esses 900 inscritos que eu acabei de ganhar. Mas bem, algo que todo mundo bem sabe é que na fandom de Ben 10 o que mais tem é teorias tentando dizer quem é o Ian. Existem várias teorias tentando dizer que ele é algum bem alternativo que a gente conhece. Por exemplo, existia a teoria que dizia que ele é o bem negativo. Existia outra teoria que dizia que ele é o bem do mal. Tem outra teoria também que diz que ele é o Benzarro. E uma que eu não entendo de onde ela surgiu, que diz que ela é o Ian, que diz que o Ian é o futuro atual do bem do reboot. Teoria essa que não faz nem um pingo de sentido. Mas enfim, de todas essas teorias que não fazem nem um pouco de sentido, a única que se destaca é a teoria que diz que o Ian é o bem do Corrida contra o Tempo. Essa teoria possui fortes argumentos, supostamente. Mas bem, muita gente acredita nela, eu acreditava também, só que agora reanalisando essa teoria, ainda mais com meu conhecimento sobre teorias e suas evidências em FNAF, eu percebi que essa teoria não possui argumentos bons de verdade, os argumentos dela são mais forçados e puras coincidências do que argumentos verdadeiros. E é isso que eu vou falar nesse vídeo, de provar que o Ian não é o bem do Coelho contra o Tempo. Então deixado isso tudo claro, bora começar com o vídeo. Bom, o primeiro argumento dessa teoria é o Ian dizer que a Terra é um lembrete do seu passado. Este lugar já está morrendo para mim. Uma lembrança sumindo, parte do passado. E bom, de acordo com essa teoria seria porque é um lembrete de quando ele tinha 10 anos. Mas porém é nos confirmar os pop-ups, que inclusive são os principais responsáveis pela destruição dessa teoria, de que o Ian já está nessa linha do tempo já faz um bom tempo. Pois há mais de 2000 anos antes dos eventos desse filme, o Ian ele saiu da sua dimensão, pois na sua dimensão o tecido da realidade estava sendo rasgado. Pois sua espécie, os cronianos, estavam tentando conseguir mais poder sobre o espaço-tempo, o que fez na destruição do tecido da realidade, da dimensão deles, e no processo criasse uma prisão que acabou acidentalmente prendendo eles, e o Ian consegue escapar dessa prisão e jurou libertar a sua espécie, assim indo até a linha do tempo do Coelho contra o Tempo para usar as mãos do Armagedon, libertar a sua espécie para que eles viessem para a linha do tempo do Coelho contra o Tempo e conquistassem a Terra para ter um novo lugar para morar. Só que porém os encanadores daquele ponto da linha do tempo impediram o Ian, o derrotando e o congelando criogenicamente por anos. Assim, agora nos eventos do filme ele consegue escapar. Ele que é confirmado em outro pop-up de que o Ian já tentou várias vezes controlar o bem daquela linha do tempo, ou seja, ele já está há um bom tempo nessa linha do tempo. Só que porém, todas as vezes que ele tentou controlar, ele sempre era derrotado pelo paradoxo. Ou seja, esse lembrete do passado seria basicamente isso. O segundo argumento é que ele já sabe quem é o bem. Bom, é meio que não é novidade ele saber quem é o bem a partir do ponto que ele já tentou controlar ele várias vezes, mas sempre era derrotado pelo paradoxo. Então esse argumento já é quebrado. O terceiro argumento é que o Ian diz que o futuro é inevitável para o bem do Coelho contra o Tempo, dando a entender que o futuro é realmente o bem do Coelho contra o Tempo acabar sendo o Ian. Veja. O que vai acontecer é inevitável. Só que porém nós estamos falando literalmente do mesmo vilão de Ben 10 que já cantou vitória antes da hora e sempre era derrotado. Nem preciso, o tempo joga a meu favor. Então ele simplesmente do nada cantar vitória meio que não seria nenhuma novidade. O quarto argumento é que o paradoxo ele fala que o Ian vem da linha do tempo do Coelho contra o Tempo. Criatura da realidade que a Gwen mostrou com o seu feitiço. Só que porém esse argumento ele é muito fraco e pode ser facilmente explicável, pois afinal de contas o Ian ele realmente veio da linha do tempo do Coelho contra o Tempo. Mas porém o paradoxo ele refere ele como uma criatura vinda da linha do tempo do Coelho contra o Tempo. Pois no final do filme, quando ele foi derrotado pelo bem, ele foi mandado para as mãos do Armagedon. E como confirmado, ele foi parar no Tempo Cruzado, lugar onde o paradoxo conseguiu conhecimento sobre o multiverso, essas coisas. E a partir dali, o Ian começou o seu novo objetivo de escravizar bens alternativos e absorver o bem Prime para se tornar o único bem no contínuo espaço-tempo.
Ou seja, o que o paradoxo queria dizer é que o Ion, ele é uma criatura que veio da linha do tempo do Corredor contra o Tempo. O que de certa forma não é mentira, pois, né, é tipo, imagina um cenário, tem uma casa, aí um cara que não mora naquela casa entra naquela casa, aí ele sai, aí você fala que esse cara veio daquela casa que ele saiu, sendo que ele mora em uma outra. É meio que a mesma coisa, o Ion, ele veio da linha do tempo do Corredor contra o Tempo, para começar esse seu plano de escravizar bens alternativos, absorver o Ben Prime, só que porém ele não é da linha do tempo do Corredor contra o Tempo, ele é de outra linha do tempo, no qual teve seu tecido da realidade rasgado, então meio que faz sentido isso do paradoxo no caso. O quinto argumento é que o Ion, ele aparece na visão da Gwen da linha do tempo do Corredor contra o Tempo. De acordo com essa teoria, seria porque o Ion tem uma ligação com essa linha do tempo, que no caso seria porque ele é o bem no futuro. Só que porém isso é facilmente explicável novamente, pois afinal de contas o Ion já em si tem uma forte ligação com essa linha do tempo, porque ele foi para essa linha do tempo há mais de 2000 anos antes dos eventos do filme e foi derrotado pelos encanadores de lá. 2. Literalmente durante esses 2000 anos, entre a derrota do Ion e os eventos do filme, os encanadores tentaram inúmeras vezes destruir as mãos do Armagedon para que caso o Ion escapasse ele não conseguisse ativá-las, mas eles sempre falharam e até geraram eventos históricos. Ou seja, isso já dá uma forte ligação do Ion com essa linha do tempo. E para fechar, ainda tem as várias tentativas do Ion de controlar o bem dessa linha do tempo e todas elas falhas, e a única que ele finalmente conseguiu foi a que a gente viu no filme. Ou seja, se isso tudo não faz o Ion ter uma forte ligação com a linha do tempo do Corredor contra o Tempo, eu não sei o que faz ele ter uma ligação, pelo amor de Deus. O sexto argumento, que sem dúvida é o mais forte para essa teoria ao todo, é que o Ion, ele fala que ele é o bem. Alienígena que vai dominar você, porque você sou eu, Benjamin. Só que porém isso é facilmente quebrado se você for reanalisar tudo sobre o Ion, pois isso pode ser facilmente duas explicações. A primeira é que desde a época do Corredor contra o Tempo, o conceito do Ion ser um bem alternativo seria existente. No caso, desde o Corredor contra o Tempo, o Ion seria realmente uma versão alternativa do bem, o que faria sentido, pois afinal de contas, na época que Corredor contra o Tempo foi lançado, ele era canônico para a linha do Tempo Prime. Isso é confirmado pelo Dwayne McDuff na época do Força Alienígena. A ideia do Corredor contra o Tempo ser uma linha do tempo alternativa só veio a partir de Supremacia Alienígena, no episódio Retorno de Ben 10.000, onde nós descobrimos que o Ben Prime nunca lutou contra o Ion. A gente vê que a linha do tempo do Corredor contra o Tempo é uma linha do tempo alternativa, o que faz sentido, pois desde a época do Corredor contra o Tempo tinha suas controvérsias, né? Pois afinal de contas o Von Max ele fala que a avó do Ben, no caso a Verdona, estava morta, mas porém no Força Alienígena a gente vê que ela está viva. Então isso realmente faz sentido ser uma linha do tempo alternativa. Ou seja, considerando o conceito na época, não faz sentido eles serem as mesmas pessoas, pois isso significaria que no futuro o Ben se tornaria o Ion, o que a gente sabe que não é o caso, pois afinal de contas não faz lógica isso. Então o mais plausível de se dizer é que desde a época do Corredor contra o Tempo, o Ion ele era um bem alternativo, o que faz sentido, pois como desconfirmado nos pop-ups, os Cronianos são uma espécie alienígena vinda de outra dimensão. Ou seja, essa outra dimensão, o Ben ele seria um alienígena e não um humano, no caso um croniano, o que faz sentido também com a merchandise de Supremacia, onde é dito que o Ion é um croniano, e Supremacia Alienígena nos apresentou pela primeira vez a ideia do Ion ser um bem alternativo, o que comprova que o Ion realmente é um bem alternativo e um croniano ao mesmo tempo. Ou seja, se desde a época do Corredor contra o Tempo o Ion ele era um bem alternativo, isso basicamente explicaria essa fala, pois afinal de contas ele é um bem alternativo, então ele em tese já seria o bem, só que em outra realidade. Ou seja, isso basicamente comprova que o Ion não é o bem do Corredor contra o Tempo no futuro, e sim só um bem alternativo mesmo. Ou seja, desde a época do Corredor contra o Tempo isso não faz sentido. Tá, mas e atualmente com os retcons? Bom, é bem visível que essa ideia dos retcons ainda não interfere na ideia do Wilson croniano, pois ainda tem a ideia dos cronianos serem subespécie de humanos, mesmo com a fala do Derek, mas enfim, isso meio que continuaria a mesma coisa. Iam ser um bem alternativo, o bem do Corredor contra o Tempo mesmo sendo agora um bem alternativo, ainda não teria nada a ver com o Ion.
E o último argumento dessa teoria é o fato do pop-up dizer que o Will tentou várias vezes controlar o Ben do Correr contra o Tempo. De acordo com a teoria, seria porque o Will tem que fazer um paradoxo para que ele continue existindo, né? Fazer com que o seu eu do passado se transforme nele para que no futuro ele continue sendo o Will. Só que, porém, isso é controverso com o fato de que Correr contra o Tempo originalmente era canônico, fazendo parte da linha Tempo Prime, o que desbanca essa ideia, pois afinal de contas, obviamente que o Will ia ficar persistindo em ter o controle do Ben Prime, pois né, é o Ben Prime, se ele tiver o controle dele, no processo o multiverso pode estar na mão dele. E mesmo com os retcons, né, daquele Ben não ser mais o Ben Prime e sim ser o Ben alternativo, ainda não faz diferença. O Will também pode estar muito bem persistindo com aquele Ben só porque a linha do tempo dele era a única que ele tinha acesso, ou qualquer outra coisa, pois o objetivo do Will é ativar as mãos do Armageddon, e ele só tentou controlar o Ben porque ele precisava de um croniano jovem para ativar as mãos do Armageddon, não porque ele queria fazer um paradoxo para ele continuar existindo algo parecido. Ele só queria ativar as mãos para conseguir libertar o povo dele, nada demais. Ou seja, em resumo, não faz sentido o Will ser o Ben do Correr contra o Tempo, tanto atualmente, né, com tudo, os retcons e tals, tanto naquela época, pois naquela época, com o filme fazendo parte do Prime, seguindo a história canônica e tals, não faria sentido o Ben no futuro se tornar o Will, por vários motivos, o que basicamente comprova que não, Will não é o Ben do Corrida contra o Tempo, e ele também não é nenhum outro Ben alternativo conhecido. Ele não é Ben negativo, não é Ben Zarro, não é Ben do reboot no futuro, não é nada. Ele só é um novo Ben alternativo e que a gente não sabe absolutamente nenhuma informação sobre. Nem se ele tem uma versão da Gwen ou algo parecido. É literalmente algo em aberto. Então, em resumo, Will não é nenhum Ben alternativo conhecido. Ele só é um novo e ponto, acabou. E bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado pelos 900 inscritos, rumo aos 1000 inscritos, obrigado por terem assistido, deixem um like, se inscrevam no canal, valeus e fui!